Olá, meus caros, forte abraço em todos, espero encontrá-los todos bem. E dando sequência às nossas videoaulas, vamos hoje falar sobre o quinhentismo no Brasil. Ou seja, vamos falar sobre produções textuais em terra brasileira a partir do descobrimento do Brasil. Nós já comentamos aqui, e é bom relembrar, que o quinhentismo, na verdade, é a soma da literatura informativa com a literatura jesuítica. E vale também relembrar que literatura informativa e literatura jesuítica não são consideradas escolas literárias. Na verdade, são formas de produção de textos no Brasil, mas não se configuram como escolas, já que não há um conjunto de autores que seguem uma pré-determinação, ou seja, são autores que não seguem um modelo de composição, são autores que não seguem algo pré-determinado, né, por um sistema, e esse sistema, na verdade, é a constituição de uma escola em literatura. Bom, vamos então falar sobre, né, o que vem a ser, né, a literatura informativa. Na verdade, nós estamos falando de textos que são relatos da Terra, né, relatos da flora, da fauna, da parte da geologia, relatos da gente presente na Terra recém-descoberta. Se olharmos para a Europa, vamos perceber que existe dentro da política do mercantilismo o metalismo. E Portugal, né, dentro desse sistema, se lança no Oceano Atlântico na tentativa de descobrir terra ou terras que possam ser favoráveis em relação à aquisição de metais preciosos. Graças a isso, Portugal chega ao Brasil. E aqui chegando, a primeira manifestação de texto é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Lembremos também que a Carta de Pero Vaz será assunto da próxima videoaula, será um assunto esmiuçado na próxima videoaula. Mas hoje nós podemos dizer o que? A Carta de Pero Vaz é uma carta endereçada ao rei de Portugal, que possui dois elementos muito importantes para análise. O primeiro elemento é a descrição da terra brasileira, ou seja, o relevo, ou seja, o clima, a descrição de como se constitui fisicamente a terra recém-descoberta. E a segunda característica em importância é a descrição do povo que aqui habitava, ou seja, a descrição dos índios. E isso é muito importante porque, ao descrever os índios, nota-se a necessidade da catequese. Ou seja, a segunda característica presente na Carta de Pero Vaz é o pontapé inicial para a literatura jesuítica, que nós observaremos mais à frente. Nesse primeiro momento, cabe a nós colocar de forma sintética e de forma objetiva quais são as principais características desse momento. Ou seja, essas obras, elas falam sobre o quê? Aspecto descritivo. Na verdade, são crônicas de viajantes, são relatos, são tratados, são cartas que são escritas para notificar Portugal daquilo que é o Brasil, na sua parte física, na sua parte humana. Agora, é importante você guardar para vestibular uma característica que geralmente aparece, ou seja, a visão edênica da Terra. Isso significa que os portugueses, eles observavam no Brasil uma caracterização da natureza, uma caracterização do aspecto físico de forma ampliada. O Brasil é um novo Éden, a terra brasileira é um novo Éden. Existe uma série de exageros na descrição, existe uma série de fomentos na observação, o que gera inclusive uma característica ufanista em alguns textos. Lembremos que o ufanismo é um nacionalismo levado ao extremo. Isso é importante também falar porque posteriormente veremos em literatura algumas tendências ufanistas.
Então, você já pode guardar isso, né? Uma visão edênica da Terra e uma tendência ao ufanismo no aspecto descritivo. Como eu falei, a Carta de Pero Vaz é o momento inicial dessa literatura informativa. Um outro texto que merece destaque é o Tratado da Terra Brasileira, Tratado da Terra Brasilis, de Pero Gandavo ou Gandavo. Na verdade, essas obras são aquelas que mais aparecem em concurso, né? Esses dois nomes devem ser guardados. Temos também outras duas obras em importância. O Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, e o Tratado da Terra e da Gente do Brasil, do padre Fernão Cardim. Essas são as obras que normalmente estão voltadas para o estudo. Agora, nesse momento, o que nós temos de fazer é fixar a Carta de Pero Vaz como elemento que normalmente aparece em vestibular e a Carta de Pero Vaz dialogando, né, com outros autores de outras escolas. Veremos, inclusive, no próximo vídeo, sobre a Carta de Pero Vaz, um diálogo com o modernismo no Brasil. E podemos falar do Pero Gandavo, no seu Tratado da Terra Brasileira, sobre esse aspecto descritivo. E nem sempre objetivo. Ou seja, o que nós podemos observar é que o português, ele em contato com uma natureza completamente desconhecida, com um mundo completamente novo, e ainda assombrado pelas ideias da época, né? Lembremos que o oceano era visto como um local habitado por monstros, por espíritos. Então, toda uma imagética que levava ao sobrenatural influenciou o aspecto descritivo. Inclusive, quem aqui tiver interesse pode observar na obra de Gandavo algumas descrições de beberagens com elementos indígenas e nesses rituais com beberagem há o relato de que seres descem do céu, as pedras cantam. Há relatos de subidas e descidas de expedições, inclusive uma no litoral de São Vicente, que afirma ter visto um monstro marinho no litoral brasileiro. Então, na verdade, não há sempre uma descrição com um aspecto do real absoluto. Passa por um aspecto interpretativo, passa por uma subjetividade daquele que está observando. Para que nós podemos aprofundar essa nossa análise, vamos fazer aqui a leitura de dois fragmentos dos dois autores em maior importância. Primeiro, vou ler para vocês uma parte da carta de Pero Vaz. Olha só. A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março. Sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Fez o capitão suas diligências para o achar a uma e outra parte, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas e que os mareantes chamam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste dia,
a horas de véspera, ou vemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. Ou seja, esse fragmento da carta de Pero Vaz perdão, revela a chegada do português ao Brasil. E repare como a descrição é intensa. É o relato de uma viagem executada, é o relato do que aconteceu, tá? Da saída no oceano até a chegada à terra brasileira. Então, mais uma vez, fica aqui a característica descritiva do texto e o apontamento da viagem. Vejamos agora um trecho do texto de Pero de Magalhães Gândavo. Também há uma fruta, assim mesmo, da linguagem da época, há uma fruta que lhe chamam bananas, e pela língua dos índios, pacovas. Há na terra muita abundância delas. Parecem-se na feição com pepinos, nascem numas árvores muito tenras e não são muito altas. Não têm ramos, senão folhas muito compridas e largas. Estas bananas criam-se em cachos. Alguns se acham que tem de 150 pera acima, e muitas vezes lhe é tão grande o peso delas que faz quebrar a árvore pelo meio. Como são de vez, colhem estes cachos e depois de colhidos amadurecem, e tanto que estas árvores dão uma fruta, logo os cortam porque não frutificam mais que a primeira vez, e tornam a arrebentar pelos pés outras novas. Percebo que aqui há a descrição do que é uma bananeira. Então, algo que para o português chama a atenção, algo que é colhido pelos índios. Como eu falei, é o momento de parar e guardar essa tendência completamente descritiva. A literatura informativa é aquela que está voltada para a anotação do que é a terra, a anotação de como se comporta aquele povo. E é importante falarmos o seguinte: o português ele se assusta com o comportamento indígena, ele vê o índio politeísta, e isso ofende a fé apreendida e aprendida na Europa. Vamos tomar aqui também uma outra ideia que é importante. Se nós nos alongarmos pelo século XVI, vamos observar que a fé na Europa atravessa um momento de crise. É a época da reforma e da contra-reforma. Logo, a igreja na Europa, ela procura o quê? A expansão da fé. Logo, o índio, que é observado como um elemento afastado das características de civilidade europeia, esse índio é o elemento ideal para receber a fé cristã. E assim a igreja, ela está aumentando os adeptos da sua fé. Então, esse índio politeísta, esse índio poligâmico, e esse índio que, de acordo com a ignorância da própria linguagem, é observado pelo português, algo surreal para nós, mas que à época funcionava como método. Os portugueses pediam para que o índio pronunciasse a palavra Deus. Só que o índio não possui, ou o tupi-guarani, ele não possuía o D que nós temos para Deus. O D do tupi-guarani é o mesmo D, o TH do inglês, seria o that. Então, pronunciar Deus, Deus, Deus. Então, eles não conseguiam pronunciar a palavra Deus como os portugueses. Assim como não conseguiam pronunciar a palavra rei, porque o R tupi-guarani é r. Então, ao falar rei, saía rei. Então, por conta disso, o índio era considerado um ser afastado de Deus, um ser que estaria sendo atentado por uma figura infernal. Logo,
o índio seria o elemento ideal para esse processo de catequese. Logo, a segunda menção dos aspectos descritivos, a figura do índio, e essa necessidade da expansão da fé que se observava na Europa fez com que o índio se tornasse um elemento importante para esse processo de catequese e expansão em terras brasileiras, o que nós vamos observar na literatura jesuítica. Para nós finalizarmos, então, esse nosso momento de literatura informativa, vamos aqui salientar de novo os aspectos principais. Então, nós temos tratados, crônicas de viagens, nós temos relatos diários, e isso constitui esse primeiro momento em terra brasileira. Segundo, a visão edênica da terra e a caracterização, por vezes, ufanista daquilo que é observado. Meus caros, então, por hoje, nós ficamos por aqui. Eu espero que todos estejam se cuidando. De coração, desejo a todos que haja a vontade sempre maior de continuar, a vontade de estudar, a vontade de correr atrás dos conteúdos, a vontade de insistir num objetivo. É um momento delicado, mas é um momento em que nós temos de fortalecer a nossa vontade, fortalecer o nosso desejo, fortalecer a nossa ideia de objetivo. E o objetivo agora é dar continuidade aos estudos, o objetivo é não parar, o objetivo é seguir em frente. Então, por favor, agora, verifiquem exercícios, verifiquem a apostila e não percam o foco. Até a próxima videoaula. Fiquem em paz. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.